Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 5 do PET volume 3 do ano 2021, do segundo ano de Química do ensino médio. Atividade 1. Átomos de gálio são utilizados na medicina no diagnóstico de tumores. Explique o significado dos números que aparecem ao lado do símbolo do elemento gálio na representação. Essa representação, eu coloquei ela aqui abaixo, que é elemento químico gálio, número atômico do gálio e aqui a massa atômica ou número de massa do gálio. Geralmente, eu deixo representado dessa forma, pois do lado direito, na parte superior, eu também posso representar a massa atômica, mas não é indicado, uma vez que esse lado direito, a parte superior, eu utilizo para representar íons, quantidade de elétrons que o elemento químico ganhou ou perdeu. Então, registrei aqui o que é cada um. A é o número de massa, Z é o número atômico, que para achar o número de massa é a quantidade de prótons ou número atômico mais os nêutrons. E o número atômico indica a quantidade de prótons que tem no elemento químico. A atividade 2. Determine o átomo resultante de cada elemento radioativo após a emissão das partículas. Formule a equação que representa a emissão radioativa. Consulte a tabela periódica sempre que necessário. Então, aqui eu tenho o urânio, com número de massa 235, número atômico 92, e ele está emitindo uma partícula alfa. A partícula alfa possui o número atômico aqui 2 e o número de massa 4. Então, se aqui vai emitir uma alfa, eu vou pegar do número de massa e diminuir 4. 235 menos 4 é 231. E do número atômico 92, eu vou subtrair 2. Diminuo 2 de 92, fica 90. Se vocês não tiverem acesso à tabela periódica, eu considero aqui que vocês substituam o TH, que é o tório, pelo X, porque você vai representar qualquer elemento como se fosse X. Mas analisando na tabela, o número atômico do tório é o 90. Letra B. Tório emitindo uma partícula beta. Então, está aqui o TH, é o tório. 230 é o número de massa, 90 é o número atômico. E a partícula beta, ela não interfere nada na massa atômica do elemento químico. Então, de 230, continua 230. Agora, o número atômico do elemento, eu vou aumentar uma unidade, pois a partícula beta, o seu número atômico aqui é menos 1. Então, 91 menos 1 é igual a 90. Carbono emitindo partícula gama. Então, o carbono está aqui, com número de massa 14 e número atômico 6. A partícula gama não tem número de massa e nem número atômico, então o carbono vai ficar com a mesma representação, com o mesmo número de massa e o mesmo número atômico. Atividade 3. A meia-vida do Césio 137 é de aproximadamente 30 anos. Qual é o tempo necessário para que uma amostra desse nuclídeo se reduza à oitava parte do inicial? Meia-vida quer dizer 1 dividido por 2. Então, eu fiz aqui um exemplo, faz de conta, ou vamos comparar que eu tenho aqui uma certa massa do Césio 137 de 80 gramas. E aí, essa massa de 80 gramas, quando passar o tempo de meia-vida, quer dizer que vai passar, que essa quantidade de massa vai reduzir pela metade. Por isso fala a meia-vida. Ou seja, se eu pegar 1 dividir por 1, vai continuar 1. Mas a meia-vida desse daqui vai ser 1 por 2. 1 dividido por 2, eu tenho o tempo de meia-vida. Na atividade, está falando que a meia-vida dele é de 30 anos. Então, quando se passar 30 anos, se eu comparar essa massa de 80 gramas, eu vou ter apenas 40 gramas.
ou seja, vai reduzir pela metade. Quando se passar mais um período, eu vou ter aqui um quarto. Então, mais o tempo de meia-vida, 1 dividido por 2, a metade de 1 dividido por 2 é 1 dividido por 4. Então, de 1 dividido por 2 para 1 dividido por 4, passou mais um período de 30 anos. Então, de 30 anos, agora eu já tenho 60 anos. E a massa, que era 40 gramas, reduziu para a metade, que é 20 gramas. A meia-vida de 1/4 para 1/8, eu vou ter aqui de 60 anos, agora pula para 90 anos. E a massa, que era 20 gramas, agora reduz pela metade, que é 10 gramas. Então, na atividade, diz o tempo necessário para essa amostra reduzir a 8ª parte da inicial. Então, a 8ª parte passa a ser 90 anos. E se eu tivesse uma quantidade de massa, por exemplo, 80 gramas, ela vai reduzir aqui 8 vezes, reduzindo para 10 gramas. A resposta correta vai ser a letra B, 90 anos. Atividade 4. A radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias provém A. Da energia térmica liberada em sua combustão. Então, essa energia térmica que é liberada aqui quando há uma combustão é um tipo de reação química. Por exemplo, a reação de combustão de alguns compostos combustíveis. Então, isso aqui trata-se de reação química. De alterações em núcleos de átomos que as formam, correto. A radioatividade é isso. O núcleo do átomo ele é alterado, pois aumenta ou diminui a quantidade de prótons ou a quantidade de nêutrons. Então, essa B é a alternativa correta. De rupturas de ligações químicas entre os átomos que as formam, isso aqui trata-se das ligações químicas envolvidas em uma reação química, do escape de elétrons das eletrosferas de átomos que as formam. Aqui fala também a respeito das ligações químicas, especificamente uma delas que pode ser abordada, que é a ligação química iônica, e da reorganização de átomos que ocorre em sua decomposição. Isso aqui também é característica das ligações químicas que ocorrem nas reações. Então, a letra B é a única alternativa correta. Finalizamos aqui a correção da semana 5. Peço que se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber a notificação aí da próxima correção da próxima semana.